O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Aos que aqui estão, podem sentar um instante. Então, como dito no início da nossa Santa Missa, hoje nós estamos celebrando a quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. E vale recordar, ainda estamos caminhando, não é? Nesse tempo quaresmal, que é de fato um tempo propício para a nossa conversão, um tempo propício para a revisão da nossa vida e a partir daí nos questionarmos se aquilo que estamos fazendo vai segundo aquilo que pede o Senhor na sua palavra. Se realmente estamos cumprindo a palavra de Deus, se estamos realizando aquilo que agrada a Deus e aquilo que agrada os irmãos. E agradar os irmãos não significa fazer tudo o que eles querem, não é? Porque vejam o que nos diz a leitura. Eu gosto sempre de dizer que o profeta é aquele que anuncia, mas o profeta também é aquele que denuncia. É por isso que vale recordar uma coisa que Jesus disse lá para os seus conterrâneos, quando estava na região dele, né? Que a coisa mais difícil é um profeta ser aceito na sua própria pátria. Então não aceitaram a pregação de Jesus, não aceitaram as obras de Jesus, e aí disseram: mas esse não é o filho do carpinteiro, nós não conhecemos sua mãe, e assim por diante. E por que digo isso? Porque o profeta Jeremias está denunciando a infidelidade, a idolatria e tantas outras coisas que endureceu o coração do seu povo, do povo de Deus, e os afastou da presença do único e verdadeiro Deus. E é engraçado, lá no santuário eu gosto sempre de dizer assim:
como é triste. Nós não queremos saber mais a verdade. Nós queremos viver das aparências. Eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, celebrando. Nós queremos saber só de falsidade, de viver da aparência. E quando alguém nos diz a verdade, a nossa primeira palavra é: nossa, mas que pessoa chata. Não, ela não está sendo chata. Ela está sendo verdadeira. E vale recordar também o que diz Jesus. A verdade, ela pode até doer, mas ela liberta. A verdade é libertadora. E aquele que caminha com o Senhor, aquele que caminha com Deus, este é para ser da verdade. Eu não posso ser falso, eu não posso mentir, eu não posso querer viver de aparência e bato no peito cheio de orgulho dizendo que sou cristão. A bem da verdade eu não sou, porque assim como eu não ajo com a verdade, a vivo de aparência, a fé é exatamente a mesma coisa. Então, é voltar o coração para Deus, é caminhar com a verdade, e não é com qualquer verdade. A verdade que é o Cristo Jesus, que diz a todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, isso tem tudo a ver com aquilo que pediram lá, ou melhor, que pediu, né, a mãe dos filhos de Zebedeu. Não entendeu absolutamente nada do reino de Deus. Não entendeu absolutamente nada da pregação do Senhor. Olha, Jesus, quando você estiver no seu reino, bota um jeitinho aí, ó, bota os meus filhos lá, um à sua direita, outro à sua esquerda. Ou em outras palavras, quero um lugar de destaque para os meus filhos. Como nós queremos, né? Lugar de destaque. Como nós queremos ser aplaudidos pelo homem, como nós queremos ser vistos pelos homens, como nós queremos estar acima, às vezes, de tudo e de todos, quase caindo no perigo de se colocar no próprio lugar de Deus. Ou nos colocar, né? Vamos trazer para nós, nos colocar no lugar de Deus. Era quase isso que a esposa de Zebedeu pede para os seus filhos, a Jesus. E vejam o que Jesus está dizendo quando está caminhando para Jerusalém. Ele está dizendo da sua paixão, da sua morte. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, dos pagãos. Vai ser, como é que ele diz? Deixa eu pegar aqui. Vai ser, vão zombar, vai flagelar, vai crucificar e assim por diante. Não entendeu nada daquilo que Jesus já estava falando. E às vezes somos assim também nós, né? É claro que muito obrigado, nossa, que bom, o seu trabalho foi maravilhoso. Isso não faz mal para ninguém, isso não é anticristão. Pelo contrário, reconhecer o trabalho do outro. Mas se o outro, por uma eventualidade, né, esqueceu de agradecer, falar alguma coisa, você não vai morrer por causa disso. Porque quem precisa ver a sua obra viu, que é o próprio Deus. Então, a nós, o sentido é um só. Agir com humildade, ser o servidor de todos, colocar-se no último lugar. Porque aí, é aquilo que diz Jesus, os últimos serão os primeiros. E aí nós vamos nunca estar preocupados, né, com o aplauso humano. Porque tudo aquilo que nós vamos fazer, nós sabemos quem de fato vai estar vendo, que é o próprio Deus. E é assim que nós devemos agir. É muito interessante, né? Vale a pena falar sobre isso, porque está um pouco ligado com o Evangelho, no sentido de querer lugar de destaque, de reconhecimento humano, isso e aquilo, né? Mas entre tantas redes sociais, né, teve uma delas que, num determinado tempo, acho que 3 anos atrás, ou menos ou mais, eu não me recordo bem, né, que ela ocultou publicamente os likes lá, né, as curtidas, como a gente fala. As curtidas. Só a pessoa via e mais ninguém. E por que ela fez isso? Porque estavam concorrendo um com o outro, né? Os membros dessa rede, e aqueles o maior absurdo é esse, né? Aqueles
que tinham menos curtida, né? Alguns chegaram a se suicidar. Quer dizer, vive inteiramente na aparência, porque o mundo virtual é aparência, ele não é real. E quando cai para o mundo real, é uma frustração tremenda, que já não consegue mais entender o sentido do pisar em terra firme. Já não tem mais essa compreensão. Então, a você que está em casa, a vocês que aqui estão, fiquem de olho nos vossos filhos, nos vossos netos, e tudo isso. Né? E mostrem para eles que eles devem caminhar na verdade e ter clareza que o mundo virtual é virtual. O nome já diz tudo, não é real. E a realidade é bem diferente daquilo que se vê. Mas, voltando para a questão das leituras, né? Então, se o profeta é perseguido por anunciar a verdade, e o Cristo também o foi, então, e nós caminhamos na fé com Cristo, que diz aos discípulos, vai até Jerusalém, vai ser flagelado, vai morrer crucificado, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. E como os profetas, jamais em cada um de nós deve faltar a esperança da fé. E jamais em cada um de nós deve faltar a confiança em Cristo Jesus. Por quê? Se realmente, por anunciar a verdade, nós somos perseguidos, como disse o Senhor, o nosso nome já está inscrito no livro da vida. Não vamos esquecer disso. Mas, por anunciarmos a verdade, por vivermos a verdade, nós somos sinal e presença do Cristo no meio das pessoas. Então, a você que está aí, na sua casa, que você possa refletir sobre tudo isso. E não tema em anunciar o Cristo, em falar a verdade. Não tema em caminhar na verdade. A todos vocês que aqui estão, a mesma coisa. Caminhem na verdade. Não temam em anunciar o Cristo, mas façam tudo com toda a humildade. Porque assim, com o nosso testemunho, nós vamos conduzir muito mais do que imaginamos para a presença da verdade. E como dito, a verdade é uma só, o Cristo, que diz a todos nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Amém. Vamos elevar a Deus as nossas preces e os nossos pedidos, para que confiando no Senhor, que nos resgata no seu amor, possa Ele nos atender em nossas necessidades. Mas vamos pedir de modo muito especial, para que se ainda temos em nós a tentação de viver na aparência, que o Senhor, com o poder das suas mãos, toque em cada um de nós e caminhemos como a verdade. Ele que é a verdade em nossa vida.